Olha só, esse não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Eu não levanto da minha cama todos os dias pra fazer um conteúdo tão sensível assim. Caso você não saiba do que eu tô falando, em meados de 2013 foi lançado um jogo chamado Moirai, que por algum motivo nessa época esse jogo ficou até que bem famoso. Mas não, ele não começou a crescer por acaso. Ele começou a crescer por causa da história do jogo. Sim, o jogo começou a crescer por causa da história. O jogo começa em um lugar que parece uma vila. Assim você vai e começa a falar com as pessoas que estão em volta de você. A primeira pessoa que você vai conversar vai ser um padre. Esse padre começa a falar de uma pessoa chamada Júlia. E ele fala que a Júlia sumiu logo após o marido dela ter falecido. Mas isso não é tudo, porque quando você começa a conversar com as outras pessoas que estão no local, elas falam que na verdade a Júlia não perdeu só o marido, mas ela também perdeu o filho dela. Ou seja, a Júlia perdeu o marido e o filho. Por a gente não ter muita informação sobre quando isso aconteceu e também o porquê isso aconteceu, a gente continua explorando a vila. E depois de passar por algumas coisas, a gente consegue chegar em um buraco de mineração. E na frente dessa mina tem um cara lá. E esse cara vai ser muito importante, porque esse cara fala que quando ele tava cortando madeira com seu irmão, os dois começaram a escutar sons vindo dessa caverna. E como aquilo nunca tinha acontecido antes, o irmão dele foi investigar o que era aqueles sons. Ou seja, um entrou na caverna e o outro ficou esperando do lado de fora. E já tinha se passado bastante tempo e o irmão dele ainda não tinha voltado. E obviamente ele ficou preocupado e mandou a gente ir ver se tava tudo bem lá. Então a gente vai e consegue pegar uma lanterna com ele e a gente consegue entrar dentro da caverna. Bem no começo da caverna está o irmão dele, que começa a agradecer a gente por ter ido atrás dele. E ele fala que o grito que ele estava escutando estava vindo do fundo da caverna. Então ele nos dá uma faca e fala pra gente seguir reto, que a gente vai conseguir ver e investigar o que são aqueles sons. Tá bom, agora é aquela parte do vídeo que com certeza o YouTube vai desmonetizar o vídeo. Então se eu censurar algumas palavras, me perdoa. Quando seguimos reto, a gente consegue achar essa pessoa. E a roupa dela tá cheia de coisas. E quando o nosso personagem vê isso, a gente consegue fazer algumas perguntas pra ele. Perguntas do tipo: por que sua roupa tá suja com isso? Eu ouvi alguns gemidos. O que você fez? Independente das perguntas que você fazer, ele sempre vai falar alguma coisa meio sem sentido. Eu não sei pra vocês, mas pra mim já tá na cara o que aconteceu aqui. Mas antes que você possa fazer alguma coisa, aparece duas opções na tela: deixar ele ir embora ou então matar ele. Então eu meio que... sim, eu fiz isso. Pô, ele literalmente tirou a vida de alguém. O que ele fez foi muito cruel, eu nunca ia deixar ele passar. Mas quando você segue na caverna, tem uma mulher no chão. Essa mulher que está no chão, na verdade, é a Júlia, que é a pessoa que tava todo mundo procurando. Porém, ela fala que veio pra caverna pra se eu acho que vocês entenderam o que ela ia fazer. Ela ia se pra tentar reencontrar o filho dela no céu. E ela vai e começa a contar a história do que realmente aconteceu. Porque na verdade o que aconteceu foi que o marido dela era um mineiro nessa caverna. E um dia ele foi e conseguiu encontrar uma pedra de ouro. E quando ele encontrou esse ouro, a Júlia pensou que os dois poderiam dar uma vida perfeita para o filho deles. Mas não foi bem assim que aconteceu. O marido dela pegou o ouro e escondeu. E depois o marido dela simplesmente desapareceu. Todos na cidade escutaram sobre o quanto que a família da Júlia tinha sido sortuda. E todos pensavam que ela era super rica. Mas ela ficava com tanta vergonha de não conseguir falar a verdade pra todos, que ela acabou se isolando de todo mundo. E um dia, o filho da Júlia saiu escondido pra tentar procurar o seu pai. Mas infelizmente o filho dela não voltou mais. Ou seja, o filho dela acabou acontecendo pior. Vendo que ela não tinha mais ninguém, ela percebeu que era tarde demais. Então ela pede pra você tirar todo esse sofrimento que ela tava sentindo. Depois de tudo isso, você tenta voltar pra vila e falar o que aconteceu com a Júlia. Mas antes que você consiga sair da caverna, aparece uma pessoa e começa a perguntar pra você: por que sua roupa tá cheia de sangue? Por que eu tava escutando gritos vindo do fundo dessa caverna? E esse é o momento que a gente entende o que aconteceu. Você pode até tentar escrever alguma coisa pra tentar explicar o motivo. Porém, o jogo pede o seu nome, pede o seu e-mail e vai mandar uma mensagem quando o próximo player decidir qual vai ser o seu final. Sim, é isso mesmo, o jogo era online. Quer dizer, não todo online, mas essa parte era online. Ou seja, aquela pessoa lá que a gente fez isso com ela, essa pessoa era uma pessoa real. Era uma pessoa que estava no online, conectado com a gente. E agora o jogo vai mandar um e-mail pra nós quando alguém fazer alguma coisa aí com a gente, né? Não sei se vai deixar nós fugir ou vai... E é assim que o jogo acaba.
Tá, agora eu vou te dar um aviso. Eu vou te dar um aviso, sério, não pula. Primeiramente, se inscreve nesse canal aqui, cara. Vamos fazer história nesse YouTube. A comunidade gamer não tá sendo respeitada como ela deve ser. Então aqui nesse canal a gente vai levar jogos a sério. Agora aquele aviso que eu falei que ia dar. Não olhe o comentário fixado. Não faz isso. Não faz isso. Meu tempo é curto. Vai acabar o vídeo. Não olhe o comentário.